Se você chegou nesse vídeo aqui, é muito provável que você esteja buscando um aparelho funcional gastando o mínimo de dinheiro possível. E nesse cenário é que aparece o iPhone XR, um vovô que está completando 8 anos de idade em 2026 e ainda aparece como opção, já que a entrega desempenho consistente e boa câmera por um valor bem baixo. A pergunta aqui nem é se ele é bom, pois sabemos que nessa faixa de preço mais baixa não há super celulares, mas sim se ele faz sentido em 2026, visto que existem aparelhos básicos muito mais novos do que ele com preço parecido. E olha, dependendo de um detalhe que muita gente deixa passar batido, comprar um desse pode ser jogar dinheiro fora. Bom, eu sou o Jorginho e hoje eu vou te ajudar a escolher o seu próximo celular com essa análise completa do iPhone XR. Então é um vídeo para te ajudar e você também pode me ajudar bastante se inscrevendo no canal, já que a maioria da galera que está vendo os vídeos hoje não é inscrita. Agora, vamos parar de enrolação e ir direto pro vídeo porque ele começa agora. Vamos lá? Bom, ao mesmo tempo que o iPhone XR não parece um dos iPhones mais novos, ele também não se parece com um celular velho quando você pega na mão. Ele tem câmera simples, mas ainda assim a sua traseira é toda feita em vidro, que dá um ar muito elegante para ele. Na parte frontal a gente também tem vidro, mas sem nenhum tipo de proteção extra. Na lateral, a gente tem a gaveta de chip que tem suporte a uma unidade e tem um ponto muito atual que é o suporte ao eSIM, o chip virtual que garante que você possa ter 2 chips nele. O que não é tão atual assim é a alavanca seletora de modo sonoro, que mesmo estando no modelo antigo, ainda é muito conveniente e todo mundo que tem o iPhone usa bastante. Outra coisa muito conveniente é o seu like, que mostra esse vídeo para mais gente e ajuda o canal a continuar crescendo. Então caiu de paraquedas aqui no canal? Gostou do conteúdo? Aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever no canal que está ali ao lado e dá uma apertada no badalo. Tome! Que é para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer por aqui e tem muita coisa legal vindo por aí. Agora vamos voltar a falar do celular que tem proteção contra água e poeira IP67, que nesse caso aqui garante que você possa mergulhar em até 1 metro durante 30 minutos sem ter danos relativos à água. Mas veja bem, isso aqui só vale para celular lacrado ou usado nunca aberto, e devido à idade do iPhone XR é muito difícil encontrar um nessa condição. Então muita atenção e nada de mergulhar o seu celular. O celular é pesado para o seu tamanho, já que se trata de um celular pequeno. A parte boa é que para quem tem mãos pequenas não vai ter nenhum problema de pegada nele. Ele é muito tranquilo de ter em mãos e muito elegante. A construção dele não entrega tanto o tempo de lançado. Mas tem um ponto aqui que escancara a idade avançada, que é a sua tela. Aqui a gente tem uma unidade de 6.1 polegadas com a resolução apenas um pouco acima do HD, o que não dá uma super nitidez. O brilho é de 625 nits, o que é pouco e vai te dar problemas para utilizar embaixo do sol, e a taxa de atualização de tela é de 60 Hz, o que já está bem defasado. Hoje a gente tem muito celular barato com pelo menos 90. O material da tela é o IPS LCD, que também não é o melhor possível, e como a Apple tem que dar nome a tudo, ela chama de Liquid Retina. A tela não tem nenhum tipo de certificação para consumo de conteúdo, mas para esse tipo de uso ela tem um som estéreo, que é bem competente. Ele tem boa qualidade e boa profundidade, apesar de não ser tão alto e não ter bons graves, o que pode prejudicar a imersão ao assistir. Ele até tem um Dolby Atmos, que é um ponto importante para quem consome filmes, séries e atividades em geral, mas ele só funciona com fone de ouvido, seja AirPods ou sejam fones Android de boa qualidade. Um outro ponto negativo é o Note, que está no topo da tela e usa o modelo mais antigo possível, está bem defasado e ocupa bastante da parte de cima da tela. Nele está contido não só a caixa de som, como também os sensores de uso diário e uso do Face ID, que é um método de desbloqueio seguro e muito atual da Apple, que ainda funciona muito bem. Ainda aqui está contido um dos pontos de maior destaque desse celular, que são as suas câmeras. Na frontal, a gente tem uma unidade de 7 megapixels acompanhada por um sensor 3D para profundidade de desbloqueio seguro, e na parte traseira a gente tem uma única câmera principal de 12 megapixels. Essa câmera única faz um trabalho muito melhor do que muitos conjuntos de câmera meia-boca espalhados por aí. As fotos têm excelente nível de cor, muito bom nível de detalhamento, alcance muito bom e conseguem retratar muito aquilo que você está vendo na hora na cena. As fotos saem muito boas. De noite, elas começam a apresentar um pouco de granulado, mas ainda assim a qualidade já é boa, dá para se tirar boas fotos com essa câmera aqui.
No modo retrato, você consegue tirar fotos de pessoas muito boas com fundo bem desfocado, mas isso é feito por pós-processamento, já que ele não tem uma câmera extra para profundidade. Isso quer dizer que ele não vai gerar o modo retrato em fotos de objetos. Nas selfies, o resultado é muito bom, seguindo a lógica da câmera principal. Os recortes são muito bem feitos, tem bom nível de cor e de profundidade. Pela noite, ele começa a apresentar um nível de granulado até um pouco perceptível, um pouco de mudança de cor, mas ainda assim a qualidade das fotos é bem ok. Nos vídeos ele faz até 4K em 60 quadros por segundo, que é excelente, tendo em vista a imagem e o preço dele. O autofoco trabalha de maneira muito efetiva, ele desfoca e foca muito rapidamente o primeiro plano. A qualidade geral da imagem é muito boa, as cores são muito próximas daquilo que você está vendo, isso me agrada muito nesse padrão de iPhones mais velhos inclusive. Ele consegue focar com muita facilidade e tem uma estabilização muito boa, apesar de só ter uma câmera. Não é a melhor estabilização que você vai ver no iPhone, mas ainda assim ela consegue trabalhar muito bem. Os detalhes são muito bem feitos e também a distância geral, o alcance da imagem é muito bom. Ele chega a estourar algumas situações, mas corrige muito rápido. O vídeo aqui é muito bom. E essa aqui é a câmera frontal do iPhone XR, é uma unidade que grava até Full HD em 60 quadros por segundo, o que hoje está muito bom, principalmente pelo preço onde você encontra ele. A qualidade geral, não tenho muito o que reclamar, ele até estoura um pouquinho, mas tem uma correção muito rápida de cores, e a estabilização também é muito boa, mas eu quero que você comente aqui o que é que você achou da qualidade da captação do áudio e da qualidade geral dessa câmera aqui. Outro ponto muito importante, tendo em vista o uso diário, é o Instagram. E aqui o iPhone XR não foge à regra de ir bem nesse aplicativo. Apesar de o vídeo gerado no aplicativo não ser o mais fluido possível, como em versões mais novas do iPhone, aqui ele ainda representa muito bem. Levando em consideração o preço que ele custa hoje e o tempo de lançado, isso aqui está muito bom, principalmente comparado às concorrentes na mesma faixa de preço que costumam falhar muito. Isso aqui é um ponto que muita gente valoriza demais e a Apple ataca de forma quase perfeita em seus aparelhos. Vai muito bem no Instagram. A experiência diária com o iPhone XR não é a mais atual possível, mas você tem alguns pontos fortes, como por exemplo, o fato de você poder sair de casa e pagar tudo com o NFC, que ele tem suporte e é bem atual. O contraponto é que você não tem a internet mais rápida possível, já que ele só funciona em 4G e isso já está ficando bem defasado. O celular pode também ter muitos questionamentos ao desempenho por ter apenas 3 GB de memória RAM, e nisso ele até surpreende, já que ele consegue ir bem no dia a dia no uso leve, apesar de não estar imune a engasgos e até travamentos ao abrir muita coisa ao mesmo tempo. Por vezes, até fechando alguns apps em segundo plano para manter tudo funcionando bem. O gerenciamento de memória é muito bem feito, principalmente pelo sistema operacional. Aqui a gente tem o iOS, que tem uma experiência que às vezes é criticada por não permitir muitas expansões e novidades. Porém, dentro daquilo que ele se propõe, ele é excelente. É um sistema intuitivo, muito fácil de utilizar e, acima de tudo, muito leve. Ele conversa muito bem com todo o celular e proporciona um uso fluido sem muitos travamentos. Aqui, a gente está na versão 18. É uma versão anterior à mais atual e que conta com menos recursos. O iPhone XR não recebe mais atualização, porém, ainda hoje todos os aplicativos funcionam normalmente, ao menos por enquanto. A gente não sabe como vai ser nas próximas atualizações. O celular traz armazenamento de 64, 128 ou 256 GB. 64 GB hoje em dia, para mim, não dá mais, e 128 é um número mais ou menos. Afinal de contas, os programas e também as mídias estão ficando cada vez mais pesadas. E é bom você prestar atenção na hora de comprar, já que ele não tem cartão de memória para expandir o armazenamento. A tecnologia de transferência de dados é que é muito boa. É o NVMe, que garante uma velocidade muito grande na transferência de dados e uma fluidez muito grande ao utilizar o aparelho. E parte dessa fluidez também vem do motor que roda essa máquina. Aqui a gente tem o Apple A12 Bionic. Ele ainda é muito bom para rodar tarefas do dia a dia pela potência que ele tem. Mas para jogos, ele já não tem mais a mesma força de anos atrás quando foi lançado. Ele não consegue mais, por exemplo, rodar jogos super pesados da melhor forma. Ainda assim, ele surpreende hoje, conseguindo rodar bem alguns games como o Wild Rift e alguns outros que têm um nível médio de exigência, o que é muito bem-vindo aqui. O sistema de resfriamento aqui não é muito bom e em sessões estendidas de jogatinas ou aplicativos pesados ele tende a esquentar um tanto.
E talvez jogos nem sejam importantes para você que está vendo esse vídeo, mas é sempre importante pontuar que o celular que vai bem nos jogos vai performar bem em tarefas pesadas no dia a dia e também no acúmulo de multitarefas. E em tudo isso, o iPhone XR ainda hoje tem um desempenho bem aceitável, em que pese, pelo menos na minha opinião, o iPhone não seja um celular feito para jogar. E o que diz muito sobre isso é a sua bateria, que honestamente é um dos pontos mais fracos dele. A gente tem um tanque com apenas 2.942 mAh, o que é pouco, mesmo com um bom gerenciamento. Ele não chega a um dia de uso, ainda mais pelas condições nas quais você encontra hoje, onde a maioria dos celulares desse modelo só são achados usados ou recondicionados, ou seja, não tem a mesma bateria original de fábrica. O carregamento é feito através da porta Lightning, que está na parte de baixo e está defasada, e o suporte de carga é de 15 watts, carregando 50% em 30 minutos, o que é um tempo ok, e 100% em 1 hora e 40, o que já é muito tempo, principalmente pela bateria de pouca duração. Um ponto importante é que ele consegue carregar sem fio somente pelo método tradicional de indução, ele não tem suporte ao MagSafe. Mesmo com a idade, o iPhone XR ainda consegue ser um celular bastante útil e ele vai servir para você principalmente se você faz muito uso de redes sociais e não tem um orçamento que te permita comprar um celular um pouco melhor, já que ele se destaca não só nas suas câmeras, como também nas postagens nas redes, onde perde muito pouca qualidade. E isso é um ponto muito importante, é uma carência que muita gente que tem um celular Android tem e é muito bem atacada pela Apple. Hoje, ele se encontra na faixa de preço de mais ou menos R$ 1.250, o que até coloca ele numa faixa ok dentro do mercado atual. Nessa faixa, por exemplo, a própria Apple tem o iPhone 11, que é sim um pouco mais caro do que o XR, mas entrega maior longevidade, já que vai estar atualizado pelo menos até o final de 2027, além de alguns extras, como a câmera a mais, que podem ajudar no dia a dia, apesar de se parecer muito com o iPhone XR no uso diário. A Xiaomi tem o Redmi Note 15 4G, que entrega experiência de tela e bateria muito melhores do que o iPhone XR, além da maior longevidade. Porém, perde fio num ponto importante, que é o uso de câmeras e redes sociais, além do sistema para uso diário, já que o iOS é muito mais polido. A Samsung tem o Galaxy A17 versão 4G, que também entrega uma experiência de tela e bateria bem superiores ao iPhone, além também da maior longevidade. Mas, da mesma forma, perde muito feio nas câmeras para uso diário, apesar de ter um sistema bem parelho com o celular da Apple em termos de uso diário. E agora, eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Para você, o iPhone XR vale a pena para esse ano de 2026? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não esquece que todos os celulares que eu citei nesse vídeo vão ter link na descrição, onde você compra com os melhores preços e pode tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos. Eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos do canal que tem relação com o tema, para você se manter por dentro do assunto sem sair da minha companhia. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força. Não esquece de deixar o like e até a próxima.